Olá pessoal, vou fazer um videozinho aqui explicando como que eu fiz as bases dos meus telescópios. Pessoal, algumas postagens que eu fiz, o pessoal me perguntou, até passar algumas medidas, mas o importante aqui é compreender a ideia, né, de como foi feito. E gostaria também de agradecer o meu vídeo sobre a montagem do tubo desse telescópio aqui. Chegou a 10 mil visualizações. Fiquei até surpreso que eu não esperava ter um alcance tão grande assim. Mesmo porque esse assunto de astronomia, telescópio, não é todo mundo que curte, né? Então, obrigado a todos que acompanharam o vídeo e passar esses conceitos aí para ajudar quem quer fazer seu telescópio, sua base, enfim. Vamos lá, pessoal. Lembrando que isso aqui é só uma referência, tá? Isso aí pode ser adaptado de acordo com o que for melhor para cada um, tá? Eu vou mostrar aqui como eu fiz com os meus, devido ao de acordo com o meu tipo de tubo, tá? Mas existem outras maneiras de fazer, tá? Eu adotei, assim, a partir do princípio que a altura total que o meu telescópio iria ficar, partindo do centro da focalizadora, alinhado com a altura do meu olho, sentado nesse banquinho aqui, tá? E também em relação ao Sol, então essa altura total. Então, vamos lá. Tinha feito até um desenho aqui. Eu sentado no banquinho, meu olho até o chão deu 1,20 m. Tá? Então, o telescópio teria que ficar com essa altura total, né? Então, o que eu fiz? Como o telescópio ele fica apoiado aqui na base, no centro desses apoios aqui, eu medi essa distância, né, do centro do apoio até o centro da focalizadora. Deu 43 centímetros. Então, tirando dos 120 centímetros, a altura total da base deveria ser 77. E o que eu fiz aqui? Com a madeira que eu usei é um MDP, que é aquele aglomerado de 15 milímetros de espessura. Aí eu fiz as contas aqui dessa primeira parte aqui da base, né, contando com as rodinhas, as duas tábuas que vão girar, né, deu mais ou menos 8 centímetros. Então, as laterais de apoio aqui, as duas peças das laterais, coloquei com 70 centímetros. Aí deu 77, quase 78 centímetros de altura total. Tá? Lembrando que essa medida é uma referência só, tá? Então eu peguei a madeira, cortei duas peças nessa medida aqui, 70 de altura, e a largura eu optei por manter a mesma largura aqui do tubo com os apoios, tá? Então deu 22 centímetros, eu utilizei esse mesmo tamanho para ficar a base bem quadradinha, como pode ver aqui, ó. O 22 por 22, que é essa distância aqui, ó, onde o tubo vai apoiar. Então, usei a madeira, duas peças dessa aqui, que são as laterais que apoiam o tubo. Aí eu fiz uma primeira base quadrada, de 22 por 22. Aí vai em cima de uma base redonda de 33 centímetros de diâmetro. Isso aí pode ser ajustado, fazer maior, menor, mas vai de acordo com o interesse de cada um, tá? Essa aqui eu fiz essa primeira base quadrada, dá para ver ali, ó. Primeiro disco redondo, aí vai entre uma e outra, eu coloquei um CD ou DVD com graxa branca, parafuso aqui no eixo, como já expliquei em vídeos anteriores, né? E para ficar bem facinho de girar. E as rodinhas também para facilitar o transporte. Lembrando, né, eu utilizo nos meus dois telescópios
esse sistema de tipo uma tampa de cano que eu coloquei aqui nas laterais para fazer o eixo, mas tem gente que opta por fazer tipo uma abraçadeira de madeira que vai em volta o tubo que permite uma regulagem, ela acaba ficando mais larga. Aí tem que adaptar conforme o telescópio de cada um. E questão da altura também, lembrando, né, que a altura máxima, conforme vai inclinando, ela vai abaixando. Aí cabe a cada um deixar da maneira que é mais confortável para cada um. Eu, por exemplo, eu uso mais entre 45 graus e 90 graus, eu costumo observar, né? Mas aí vai depender de cada um aí da maneira que achar melhor. Em relação às travessas, esse aqui eu coloquei uma aqui embaixo, né, que permite levantar o telescópio, e do outro lado eu coloquei uma só em cima que limita o movimento do tubo até horizontalmente, né, para ele não baixar demais, então ele fica bem retinho. Mas aí também, como eu falei já, vai de cada um. No de 150 eu usei o mesmo conceito, só que eu usei MDF de 18 milímetros, então ele ficou mais pesado, inclusive. Mas o princípio foi o mesmo. Eu fiz algumas alterações, como essa distância aqui tem a distância focal menor, então essa distância aqui ficou menor, né? Então, consequentemente, essa base ficou um pouco mais alta. E na base aqui eu fiquei por duas peças redondas, né? Em vez de você gosta aqui que isso aqui é quadrado, essa peça que vai em cima, essa aqui eu fiz as duas redondas. Como ele é mais pesado e essa base ficou com um diâmetro um pouco maior, eu coloquei rodinhas maiores também, mas o princípio é o mesmo. E em vez de fazer totalmente reto, fiz um recorte aqui, inclusive para aliviar um pouco de peso. Aí estou com essas medidas aqui. Aproveitar também, pessoal, quando eu fiz o vídeo da montagem desse telescópio aqui, do tubo, né? Eu fiz usando o celular, o áudio ficou horrível. Depois que eu fui reassistir, eu vi que ficou ruim, mas não tinha o que fazer mais. Né? Nesse aqui eu estou testando um microfone que eu comprei. Que vamos ver, espero que funcione. E já devo ter falado em vídeos anteriores, né? Esse aqui é um 114 milímetros de diâmetro, que é o espelho, por distância focal de 900 milímetros. Mais voltado para planeta, lua. Enquanto esse aqui, ele é um diâmetro maior, a distância focal menor e é mais voltado para céu profundo, que é para ver estrela, nebulosa, constelação, enfim. É isso, pessoal, vou mostrar aqui ó, os detalhes de cada um. Eu falei aqui, eu coloquei uma travessa embaixo e aqui uma em cima. Preciso fazer um suporte para as oculares. Esse aqui é o 150 milímetros. Lembrando, tá? Isso aqui é só a pessoa ter uma ideia, né? Aí ajusta de acordo com a vontade de cada um. Agradecer aí a todos. Desejar também um feliz ano novo. Um abraço.